Bom, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, me escutando bem. Quem fala aqui é o secretário Bruno da Badia, secretário de Administração aqui do Estado de Goiás. Sejam todos bem-vindos. Eu agradeço em meu nome, em nome do presidente Fabrício Marques do CONSAD, de todos os integrantes do Grupo de Trabalho de Compras Públicas do CONSAD. Este é o nosso segundo webinar de boas práticas em compras, e neste caso vamos tratar de boas práticas em compras emergenciais. O subgrupo de capacitação e valorização profissional de compras públicas do CONSAD tem feito, entre outras atividades, a iniciativa de fazer webinários e eventos buscando a capacitação, a conscientização e a divulgação de práticas de boas condutas, de bons resultados na área de compras públicas, no âmbito dos estados e também, obviamente, do governo federal. Esse é o nosso segundo webinar, cujo tema de fundo é a situação emergencial, as compras públicas em situação de pandemia decorrente do coronavírus que estamos todos vivendo. No mês passado, nós já tivemos esse tema aqui no CONSAD, no nosso primeiro webinar, e agora também teremos. Neste momento, na sequência, obviamente, teremos outros webinários, outros eventos que tratarão de temas para além das compras emergenciais, para além das compras durante a pandemia. Mas é inevitável que nós possamos trazer algumas situações que foram decorrentes dessa situação emergencial enfrentada. No primeiro webinário que fizemos no mês passado, tratamos sobremaneira de como lidar com a situação emergencial. Esse webinar tem a intenção principal de trazer evoluções, de trazer novas práticas que surgiram e foram adotadas durante a pandemia em razão da emergência e que se mostraram verdadeiras evoluções, verdadeiras práticas que se tornarão permanentes em várias ocasiões dentro das compras públicas, conforme nós veremos aqui hoje. Bom, para não mais delongar, gostaria já de chamar aqui o nosso primeiro convidado, que, sem querer puxar a sardinha aqui para o meu lado, é meu superintendente aqui na Secretaria de Administração em Goiás, pessoa muito competente, que está pegando aqui esse imenso desafio nosso de reestruturar toda a área de compras e logística aqui no estado. Nosso convidado será o André Oliveira de Paula, que é o Superintendente Central de Compras e Logística. Ele é, além de gestor de carreira aqui do estado, especialista em políticas públicas, tem vasta experiência no setor, junto às centrais de aquisições, setoriais de aquisições, já trabalhou em várias agências e órgãos aqui do estado e fará uma abordagem sobre audiência pública virtual, que nasceu como uma necessidade emergencial ou é uma evolução procedimental. Passo a palavra para você, André. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, secretário. Boa tarde, colegas. Obrigado pelas palavras, Bruno. Você pode contar conosco aqui. O desafio realmente não é pequeno, mas eu também não sou pequeno, sou grande, então a gente tem tamanho para enfrentar tudo isso, né? E claro que com a cooperação e colaboração de toda essa equipe maravilhosa que nós temos aqui na SEAD de Goiás, a gente com certeza vai conseguir alcançar grandes resultados. Bem, pessoal, a minha participação hoje, ela vai compartilhar com os nossos ouvintes aqui, telespectadores, né, por esse canal, de uma solução que o Estado de Goiás desenvolveu. Ela não é uma solução única, outros estados e outros organismos certamente atingiram esse mesmo patamar que nós alcançamos, mas nós temos aqui um estudo um pouco mais profundo de como chegar. Eu quero mostrar para vocês por que nós chegamos a essa solução. Isso provavelmente vai ajudar muitos organismos que ainda estão pendentes de uma solução, e ao final a gente quer deixar à disposição o Estado de Goiás, na pessoa do secretário e também minha própria, e de toda a nossa equipe técnica, para poder compartilhar essa solução e facilitar a vida dos compradores governamentais, né, dos órgãos que tratam das compras governamentais, uma vez que essa é uma exigência legal. Eu vou pedir licença aqui para vocês para compartilhar a minha tela com uma apresentação. Vou gastar alguns segundos só, por favor, me aguardem.
O pessoal da técnica aí poderia me dar um retorno? Estão vendo a apresentação? Está tudo ok? Tudo ok, André. Ok, então vamos continuar. Esse título aqui da nossa apresentação é bastante provocativo, né? A audiência pública virtual, ela é uma necessidade emergencial ou uma evolução procedimental dos nossos atos? Ao final dessa apresentação, nós queremos responder essa pergunta, e eu tenho certeza que a grande maioria vai chegar à mesma conclusão que nós chegamos ao longo dessa história. Então, vamos tratar primeiro da necessidade de audiência pública. O que é audiência pública e por que é necessário fazê-la? A audiência pública é um procedimento obrigatório em processos licitatórios cujos valores alcançam 150 milhões de reais, acima disso. Esse valor foi alcançado com as atualizações que foram dadas, né, em especial aqueles limites de valores dos tipos de licitação. Isso está previsto lá no artigo 39 da Lei Geral de Licitações, a 8666 de 93. E também, em 2011, um acórdão do TCU já referendou esse entendimento, e a partir de então, as audiências públicas passaram a ser uma regra para todos aqueles que, porventura, necessitassem fazer compras desse vulto. Aqui no estado de Goiás, os nossos órgãos de controle, em especial a Controladoria, teve um entendimento de que, para se considerar o volume de recursos aportado na compra, deveríamos considerar o quantitativo de todos os partícipes e os possíveis aditamentos que esse contrato poderia sofrer, ou seja, até o limite de 60 meses. Além disso, seria prudente, segundo eles, que nós também considerássemos o volume das compras dos possíveis caroneiros e os seus possíveis aditamentos. Ou seja, na prática, nós praticamente dobramos esse valor, né? Mas, discussões à parte, nós entendemos que, de qualquer forma, essa transparência que a audiência pública fornece não seria passível de crítica, muito pelo contrário, ela é bem-vinda. Então, nós decidimos buscar uma alternativa para as audiências públicas em função da situação do isolamento social que a crise do Covid-19 nos impôs. Notório, né, de conhecimento de todos, que as unidades federativas editaram legislações específicas e, na grande maioria delas, houve uma proibição tácita de aglomerações. As audiências públicas tradicionais eram realizadas em ambientes fechados, em salas, em auditórios, e com a crise isso ficou vedado. Então, nós precisamos encontrar uma solução. A solução mais viável foi aquela que nós estamos usando no nosso home office, né? Nós passamos as nossas salas de reuniões para o ambiente virtual. Então, por que também não fazer uma audiência pública dessa forma? A partir de então, nós começamos os estudos para chegar a uma solução. Só que para poder dar legalidade a esse procedimento, nós trabalhamos uma instrução normativa aqui dentro da SEAD que viria nortear esse procedimento em todo o estado de Goiás para os órgãos aqui da nossa região. Então, com esse cenário posto, né, os estudos começaram a modelar como seria essa audiência pública. Isso resultou na instrução normativa número 03 de 2020, que está disponível para quem quiser consultar nesse endereço aí no nosso site da administração aqui do estado de Goiás. O que a instrução normativa traz, né? Ela orienta aqueles que necessitam de fazer uma audiência pública sobre os aspectos técnicos e legais e sugere um roteiro para a melhor condução desse ato. Como é uma situação nova, ou era uma situação nova até que o primeiro tivesse sido realizado, nós ainda tínhamos uma ideia de como isso ia acontecer. Então, fizemos vários testes, fizemos algumas simulações e chegamos a um rito próprio para a audiência pública virtual que está descrito lá nessa instrução. O que ela fala, em suma, em resumo? Primeiro, que deve ser usada uma plataforma de transmissão audiovisual, seja ela proprietária ou não. Ela deve, com certeza, possibilitar a interação com o público através dessa plataforma. Um dos objetivos da audiência pública é justamente colher subsídios da população, dos fornecedores, das pessoas interessadas, para que possa trazer o termo de referência o mais próximo possível da realidade. Então, essa interação é extremamente necessária para que a audiência pública possa surtir o efeito que se espera dela. Essa instrução também salienta que a plataforma tem que ser acessível para os mais diferentes tipos de perfis de internautas e também
caso aconteça, o que é muito comum nesses nossos dias, com problemas de internet, de conexões, ela já prevê como se deve proceder em caso de falhas ou quedas de conexão. Já deixa claro qual deve ser o procedimento dos condutores da audiência para que esses problemas possam ser sanados e não possam criar nenhum problema para o ato em si. A partir disso, então, vamos fazer, como eu falei, testes em várias plataformas. Quais as plataformas que nós temos à disposição hoje, né? Nós temos o Zoom, Facebook, Google Meet, TeamLink, YouTube, Webex e vários outros que nos foram que foram sugeridos para que nós pudéssemos analisar. Fizemos testes em vários deles, aqueles que era possível fazer de forma gratuita, nós nos concentramos neles e chegamos a algumas conclusões de que o YouTube, para a nossa realidade, era a melhor opção. E aqui eu descrevo por que nós escolhemos o YouTube. Primeiramente, é uma plataforma gratuita, ela não trouxe nenhum ônus para a administração. E aproveitamos também um mecanismo que já existia dentro da própria Secretaria de Administração do Estado de Goiás. A nossa escola de governo, que faz parte dessa administração, já tinha um canal de YouTube justamente para transmitir os seus cursos, os seus eventos, as suas lives. Então, já era disseminado dentro do corpo de servidores do Estado esse endereço e nós aproveitamos, então, essa interatividade para poder utilizar também o YouTube. Outra grande característica é que ele não tem um número limitado de participantes. Algumas dessas plataformas que eu citei anteriormente, elas têm disponibilidade para transmissões gratuitas até um certo número de convidados. A partir de então, você precisa fazer uma assinatura, o que geraria ônus, né? Outra vantagem também é que o YouTube não tem um limite de tempo de transmissão. Uma live pode durar aí de alguns minutos até várias horas, sem nenhuma interrupção. Ela também é super acessível pelos mecanismos de busca. Se você dá um Google, um Bing ou qualquer outro mecanismo de busca, você consegue facilmente encontrar o endereço daquele evento. Uma outra facilidade também que pesou bastante, ela é acessível para diferentes velocidades de conexão, desde a HT, a alta definição, né, até médias e baixas, aquelas usadas inclusive em celulares. Então, nós poderíamos alcançar um público bastante variado em qualquer tipo de dispositivo que ele tivesse, quer seja desktop, celular, notebook, tablet, smartphone, melhor, smart TV, né? Então, a gente conseguiu, com isso, alcançar um número maior de participantes. E uma outra vantagem também é que existe ali o chat, né, a sala, onde as pessoas fariam as suas interações, e era possível nós colocarmos pessoas do nosso grupo para fazer a moderação nessa sala. Qual que era o intuito da moderação? Primeiro, chamar a atenção para os participantes do evento de algum comunicado, alguma pergunta de grande relevância que deveria ser atendida a tempo e a hora, e segundo, também fazer uma separação daquelas informações ou postagens que não tivessem muito a ver com o objeto que estava sendo tratado. São os famosos casos dos haters, né? Pessoas que entram para fazer bagunça. Então, para a gente evitar que isso pudesse criar algum vulto dentro da reunião, os nossos moderadores estiveram presentes ali para isso. Nós colocamos 2 servidores para fazer essa moderação, desculpa, nos eventos que fizemos. O YouTube também, como uma característica, ele não possibilita que você participe lá no chat de uma forma anônima. Você precisa fazer um pré-cadastro, pelo menos digitar ali o seu e-mail, né? Isso nos dá uma certa segurança de que aqueles que vão participar, entre aspas, terão ali objetivos mais nobres do que simplesmente fazer bagunça. O YouTube também tem uma acessibilidade orgânica, você não precisa de fazer um convite especial para entrar, basta que você faça uma busca em qualquer mecanismo de busca, ele está ali à disposição, você entra, não precisa de uma aprovação específica, né? O que desonera muito as pessoas que estão fazendo o evento, de estar praticando esses atos de aceitar ou aprovar a entrada de um e outro, isso poderia demandar muito tempo. Em contrapartida, também nós temos lá no relatório as estatísticas de transmissão, né, no Analytics do YouTube, onde a gente pode levantar dados da transmissão como um todo, dos participantes, em que momento que ele entrou, em que momento que ele saiu, se ele participou ou não do chat,
quantas pessoas e, em alguns casos, até qual é a localização geográfica desses links, né, desses contatos. É um link extremamente amigável, como eu falei, com pouquíssimos caracteres você consegue acessar, né? E nós temos aqui na região centro-oeste, né, Goiás está bem no centro do Brasil, e a característica nossa é gostar muito de música sertaneja. Nós temos os cases de sucesso do YouTube, que são as lives sertanejas, né? Grandes shows que são publicados através dessa plataforma, com participantes a nível nacional e mundial. Então, já existia essa ferramenta, já era possível fazer, nós só nos apropriamos para esse objetivo, que é justamente fazer as nossas audiências públicas. E aí fica a pergunta, né? É uma necessidade emergencial a audiência virtual ou é uma evolução procedimental? Quais as vantagens, então, da audiência virtual? Primeiro, ela não tem limitação geográfica. Em qualquer lugar do país ou do mundo, você pode acessar aquela audiência no mesmo tempo que outras pessoas. É claro que existe um delay, né, dependendo do tipo de conexão ou até da distância em que a pessoa se encontra da fonte de emissão, mas é possível você participar com total segurança desse evento. Custo reduzidíssimo. Na verdade, o que nos custou desenvolver essa metodologia? Tempo de trabalho de cada um dos nossos colaboradores. E aqui eu quero render homenagens à nossa equipe que se debruçou sobre isso, em especial o Aguimar, que desenvolveu toda a tecnologia e fez todas as duas, né, as audiências que nós publicamos, ele esteve à frente delas, ele que fez todo o estudo, e está aí o resultado, né? Foi um sucesso, parabéns a ele. Uma outra grande vantagem é o ganho de tempo, né? Porque você pode, com pouquíssimo tempo, estar preparando uma audiência dessa, respeitando os prazos regimentais e legais para que ela venha a termo, a gente pode fazer isso com muita rapidez. O registro para a posteridade. Uma grande dificuldade que nós temos durante uma audiência ou qualquer reunião presencial é a lavratura da ata. E uma ata ela deve registrar todos os principais eventos importantes daquela reunião. E muitas vezes a pessoa que está ali preparada para fazer isso, por algum descuido, por alguma interação com outra pessoa, ela pode perder algo importante que deveria estar na ata. Então, com a audiência virtual, por ela ficar registrada na plataforma, nós podemos recuperar passo a passo de tudo que foi feito ali e fazer, inclusive, uma transcrição literal de tudo que aconteceu, né? Então, acho que dá mais, nós entendemos que dá muito mais fidedignidade ao evento como um todo. E o YouTube não tem outra palavra, ele é acessível para a esmagadora maioria da sociedade, né? Quem hoje não ouviu falar do YouTube. Então, foi uma opção. É claro que outros organismos, como falei no início dessa palestra, podem ter outras soluções de igual ou até melhor valor, mas para o estado de Goiás esse exemplo foi exitoso, nós atingimos o nosso objetivo, os órgãos de controle participaram desses eventos também e não houve nenhum reparo a fazer, então nós consideramos que realmente foi algo que veio fazer diferença. E o que no início era um grande limão, como fazer uma audiência pública em tempo de pandemia, nós transformamos numa gostosíssima limonada. Nesse tempo de calor, então, está ótimo para a gente tomar essa limonada, né? E eu quero deixar aqui, então, os nossos contatos, a Secretaria de Estado da Administração, do Governo de Goiás, através da Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística, estão aí os nossos telefones de contato. Eu quero pedir mais uma vez um pouquinho de paciência, eu vou passar para vocês um pequeno compacto de 1 minuto e alguns segundos de como foi uma dessas lives. Eu gostaria que vocês atentassem para os pequenos detalhes que a equipe conseguiu colocar no visual como um todo, que nós achamos bastante interessante. E ao final fica também uma homenagem que fizemos a um colaborador nosso que partiu no ano passado, Paulo Canimbura, fazia parte da nossa gerência de suprimentos e frotas, que infelizmente veio a falecer, e a equipe, muito apropriadamente, fez essa homenagem na primeira audiência que veiculamos aqui através da plataforma. Então, só 1 minuto, por favor, que eu vou colocar o filmete, e isso vai exigir, inclusive, que eu corte alguns microfones, tá? Só 1 minutinho, por favor.
Estamos começando mais uma audiência pública do nosso secretário Bruno da Badia, fazendo essa introdução do nosso evento aqui hoje. Olá a todos, tudo bem? Aqui quem fala é o secretário Bruno da Badia, da SEAD. Para dar uma boa tarde a todos e fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde, André. Queremos agradecer em especial a essa equipe que vai participar hoje desse evento e com muita competência e diligência tem trabalhado incansavelmente para que as coisas possam acontecer. Agora, encerrando essa primeira fase de apresentações de toda a comissão aqui presente, iremos passar para a segunda fase. O primeiro ponto que a gente vai mudar é a modalidade da licitação, que vai ser um pregão eletrônico. Pode prosseguir. Boa tarde. Existe uma previsão da quantidade de veículos a ser atendida? O quantitativo de veículos é aproximadamente 4.000 veículos. Estará aparecendo aqui embaixo no rodapé. Vamos lá, produção. Uma boa tarde, bom resto de semana e até a próxima audiência pública virtual da nossa gerência. Pronto, voltamos. Deu para passar o filme? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Perfeito. Então, eu queria finalizar aqui a nossa participação, colocando mais uma vez toda a nossa equipe à disposição daqueles que necessitarem. Eu volto a palavra ao secretário Bruno da Badia. Obrigado pela oportunidade, Bruno. Obrigado, André. Mais uma vez, parabéns a você, a Lara, sua subsecretária, e toda a equipe da Superintendência de Compras, por meio da Gerência Central de Compras e Gerência de Suprimentos e Frotas, pelo desenvolvimento e inovação na audiência pública, resolvendo aí esse nosso problemão de seguir com essas grandes atas que vão trazer muita economicidade e eficiência aqui para o Estado. Então, particularmente, foi uma inovação com impacto imediato e, apesar do mote, como você disse, ter sido a pandemia, é uma inovação que veio para trazer um avanço aqui para a gente gigantesco. E, de fato, também fico muito feliz em podermos trazer aí o nome e a memória do Paulo aqui para esse momento também, que ele merecia bastante. Bom, pessoal, dando sequência aqui ao nosso trabalho, gostaria de chamar aqui agora o Luciano Vorzius, especialista sênior de aquisições do Banco Mundial. Ele vai trazer para a gente uma apresentação sobre a ferramenta SOL, Solução Online de Licitação, que é uma inovação que alia tecnologia à necessidade de compras públicas, torna o processo mais fácil e descomplicado para se alocar recursos a associações de produtores rurais, pequenas comunidades rurais e etc. O Luciano, que é advogado, tem especialização em Direito Público e MBA em Gestão de Logística para Administração Pública. Já conta aí com mais de 20 anos de experiência na área, com bastante apoio aí ao Banco Mundial e a todo esse excelente trabalho que o Banco Mundial faz aqui, tanto com o governo federal quanto com nós, conosco aqui, entes subnacionais. Luciano, boa tarde, seja muito bem-vindo. A palavra está contigo, amigo. Boa tarde, secretário Bruno. Em primeiro lugar, é uma satisfação enorme estar participando desse webinário. Parabéns, André, pela apresentação. Eu também vou pedir alguns segundos aqui para colocar a minha apresentação, compartilhar minha apresentação com vocês. Já conseguem ver a apresentação? Sim. Então, o SOL, a Solução Online em Licitações, foi um aplicativo de compras que foi desenvolvido pelos estados da Bahia e do Rio Grande do Norte. Esses dois estados, eles executam projetos financiados pelo Banco Mundial, e esses projetos têm o objetivo de atingir uma parte da sociedade muito específica. São organizações de produtores rurais e organizações sociais beneficiários desses dois projetos. O que essas organizações fazem?
elas recebem recursos do projeto através das respectivas secretarias implementadoras do projeto, e então elas têm que aplicar esses recursos em inversões para melhoria ou da sua produção ou da sua organização associativa, dependendo do objetivo de cada organização. As organizações produtivas normalmente vão comprar insumos para melhorar a produção ou equipamentos, ou até fazer alguma obra para melhorar a sua planta de processamento da produção. Pode ser uma casa de farinha, pode ser uma pequena fábrica de iogurte que processa o leite, ou uma fábrica de suco que processa a fruta. Tradicionalmente, essas associações, organizações, elas faziam as licitações em papel. Então, imagina uma organização da agricultura familiar no interior do estado da Bahia, que é bastante grande, por exemplo, ter que se deslocar para centros urbanos maiores para obter essas cotações para eles concluírem as licitações. Então, com o objetivo de fornecer uma ferramenta que pudesse substituir o processo em papel que essas organizações tinham que fazer, a Bahia e o Rio Grande do Norte formaram uma parceria com o apoio e assistência técnica do Banco Mundial para desenvolver o SOL. Essas entidades que eu tinha mencionado antes, elas enfrentavam várias dificuldades para fazer essas licitações. Primeiro, elas tinham dificuldade de conhecer um número suficiente de fornecedores para solicitar as cotações. Esses fornecedores tinham que atender os requisitos necessários para participar das licitações, além de que a capacidade de entendimento, de compreensão de todos os princípios que regem, norteiam uma licitação e entender bem os procedimentos da licitação apresentavam desafios para que as associações concluíssem as licitações com sucesso. Diante dessas dificuldades dessas organizações, os estados eles tinham que promover uma intensa supervisão de como essas associações faziam as compras, sempre disponibilizando um assistente territorial, outro tipo de assessoria presencial para que elas pudessem desenvolver as compras. Então, o SOL foi desenvolvido com uma estrutura conectando, integrando outros sistemas que os estados já tinham para automatizar o processo de licitação, simplificando a vida de todo mundo. Então, de um lado, nós temos as associações, as organizações de produtores e organizações sociais que geram as suas licitações pelo sistema, conectando aos fornecedores, que por outro lado eles são notificados pelo sistema de que há novas licitações criadas e então eles têm a oportunidade de apresentar suas propostas. O SOL integra sistemas usados pelos estados para criar os objetos da licitação, para criar a lista de associações que são os compradores e cadastrar os fornecedores que teriam interesse em participar das licitações financiadas por esses projetos. Com essa integração, os projetos em si, as unidades de gerenciamento dos projetos, elas têm maior agilidade e facilidade de acesso a essas informações. Quando as licitações eram feitas em papel, o Estado tinha que se deslocar até a associação para poder ter acesso à documentação. Com tudo isso digitalizado, o Estado agora tem acesso em tempo real ao que está acontecendo nas licitações. Por fim, para acrescentar mais um nível de segurança às licitações transacionadas pelo SOL, todo o registro, o resultado das licitações é cadastrado numa blockchain que é mantida então pelos estados. Não existe nenhuma produção de documento em papel, muito embora seja possível criar um PDF, imprimir um PDF, caso seja de interesse de qualquer usuário do sistema. O SOL ele foi desenvolvido como uma plataforma de código aberto para permitir que outros entes que tenham situações similares possam também utilizá-lo de uma maneira bem fácil. Ele está disponível na plataforma de compartilhamento que chama GitHub e qualquer um interessado então pode baixar os códigos, baixar os manuais,
a instalar, fazer customizações necessárias que queiram e então adotar o Sol e começar a usar o Sol. O Sol ele pode ser usado de uma maneira integrada com outros sistemas, que era o exemplo que eu citei antes, que os estados já tinham os cadastros das associações e dos itens que eles iam comprar, então o Sol foi integrado a esses sistemas para facilitar a criação dos processos. Ou pode ser utilizado de maneira completamente autônoma e esse cadastro, então, a primeira carga dessas informações é manual. Como funciona o Sol para as associações? Então, quando uma associação ela quer criar uma licitação, já existem muitas informações previamente alimentadas no sistema que estão disponíveis apenas para a associação selecionar e elaborar a estrutura da sua licitação. Ela tem que preencher um formulário, 2 páginas de formulário, são essas 2 páginas que vocês estão vendo na tela, com muito poucas informações. Então as informações, elas começam com uma breve descrição do objeto que está sendo comprado, isso é básico de qualquer compra, a identificação do convênio que está financiando esta compra e a partir dali uma classificação do objeto. Se está fazendo uma licitação para comprar bens, para comprar serviços, para contratar uma obra. A data de início e a data de encerramento da licitação, que marcam o prazo a partir do qual os fornecedores podem apresentar suas propostas até o prazo final para que eles apresentem essa proposta. Os dias corridos para desempate. Caso haja um empate nessa licitação, os fornecedores são notificados que sua proposta está em situação de empate e que tem X dias para oferecerem uma nova proposta para o desempate. O prazo de entrega ou prazo de execução, prazo de entrega no caso de bens, execução no caso de obras ou serviços, para que os fornecedores já de antemão avaliem se tem condições de cumprir o contrato ou não. Então, o local de entrega, o local de execução do serviço e da obra, o tipo de licitação, o tipo de avaliação, que pode ser por lote, ou por item, ou preço global, e a modalidade, que é aberta ou pública para todos os fornecedores que estejam cadastrados na base de dados para aquele tipo de fornecimento, podem participar, ou então fechada, em que a associação, a organização tem a oportunidade de selecionar os fornecedores que eles querem que participem nas licitações. A partir daí, criada a estrutura da licitação, eles vão indicar o item da licitação, que é o objeto da licitação por lotes. Então, vai selecionar a criação de um lote pode ter apenas um item ou mais de um item, a licitação pode ter um lote ou mais de um lote. Essa terceira coluna do lado direito é para mostrar que a associação, a organização compradora, não precisa digitar absolutamente nada no sistema. Essas informações dos itens que estão vinculados ao convênio, ao plano de trabalho do convênio, juntamente com as especificações técnicas, já estão carregadas no sistema e a associação só tem que clicar em cima do item para selecionar qual é o item que vai compor aquela licitação. Na sequência, a licitação criada pela associação é enviada a um revisor, que normalmente é um membro da unidade de gerenciamento de projeto, que vai verificar se as quantidades indicadas na licitação, se os prazos indicados na licitação criada pelas organizações são razoáveis e, considerando que esteja tudo correto, ele vai aprovar a licitação e liberar a licitação para que então o sistema, na data indicada anteriormente, lance a licitação e notifique os fornecedores para que eles possam enviar suas propostas. A partir do dia indicado, os fornecedores vão ver a lista de licitações abertas ou licitações que eles já participaram no sistema e vão ver que tem uma nova licitação criada que eles podem então fornecer as suas propostas. Ele vai clicar em cima da licitação que ele quer consultar, que vai abrir a segunda página que está na coluna do meio que vocês estão vendo. Ele vai ver os detalhes da licitação que foram inseridos pela associação quando a associação criou a licitação e se o fornecedor tiver interesse, ele pode verificar uma cópia do edital que contém todas as regras da licitação. Se o fornecedor
conhecendo as regras da licitação, tiver interesse em apresentar proposta, ele só precisa clicar em cima do lote, em cima do item, e então cotar o seu preço. Ele não precisa preparar uma proposta escrita, porque essa licitação é uma licitação, digamos assim, de adesão, em que ele tem que fornecer o equipamento de acordo com as especificações licitadas, ele não pode alterar, então ele só tem a oportunidade de fazer uma cotação de preço. Após o término do prazo máximo final para apresentação de propostas, o próprio sistema vai classificar as propostas em ordem crescente e a avaliação vai ser feita nessa mesma sequência. Então, primeiro a associação vai verificar a proposta do menor preço enviado e vai aceitar ou recusar essa proposta. Se a associação quiser, ela pode visualizar os detalhes da proposta também. Aceitando a proposta, a licitação está concluída e você já tem um vencedor. Ao final da avaliação das propostas, o sistema gera uma ata. Se alguém tiver interesse de imprimir uma cópia da ata, salvar, guardar uma cópia dessa ata em outro lugar fora do sistema, o próprio sistema gera essa ata e ela pode ser baixada em PDF também. Com a finalização da licitação e a definição de quem é o vencedor, o sistema vai notificar ao licitante vencedor de que ele é o potencial adjudicatário daquela licitação, caso ele não tenha desistido da licitação ainda. Pode ser que o prazo entre o início da licitação e o final, a avaliação da licitação, tenha sido bastante grande e ele então não tem mais o equipamento em estoque, ou o preço mudou, ele não tem mais interesse em continuar na licitação. Ele pode aceitar ou recusar a adjudicação. Se ele aceitar, o contrato vai ser considerado assinado e ele pode então baixar uma cópia do contrato em PDF para ou assinar em papel, se ele tiver interesse, ou guardar em outro lugar. É isso, a licitação está concluída. Agora é só aguardar a entrega do material ou a execução do serviço e da obra. Apenas compartilhando alguns números do uso do sol nos estados da Bahia e do Rio Grande do Norte. Nós temos mais de 1.000 licitações criadas, cadastradas no sistema, mais de 14 milhões de reais referentes a essas 1.000 licitações e 583 licitações concluídas com sucesso, que representam 583 contratos também, no valor total de 10 milhões, quase 11 milhões de reais. Eu só queria encerrar minha apresentação com uma provocação. Os estados da Bahia e do Rio Grande do Norte criaram esse aplicativo para que fossem usados dentro do âmbito de um projeto financiado pelo Banco Mundial. Mas, conhecendo o sucesso, ficando satisfeitos com o sucesso, o próprio estado da Bahia já manifestou o seu interesse e anunciou publicamente que pretende expandir a utilização do sol para as transferências realizadas pelo governo no âmbito do marco regulatório das organizações da sociedade civil, que também são parceiros importantes do governo na execução de políticas públicas, e eles executam através de licitações um valor bem alto de recursos também. Eu levantei no site do governo federal, só o governo federal em 2019 financiou mais de 1.500 projetos através de termos de parceria assinados no âmbito do MIROSC, num valor de quase R$1 bilhão. Então, se os governos acharem que essa ferramenta é interessante, podem customizar, baixar a ferramenta do GitHub, o código é aberto, podem customizá-la e adotar nos seus termos de parceria também. Secretário, era isso que eu tinha para apresentar, foi uma satisfação, muito obrigado. Obrigado, Luciano, obrigado pela sua participação, absolutamente empolgante
ver esse tipo de inovação nas compras públicas, imaginar que a gente tem aí isso já rodando e que pode ser replicado em vários dos nossos estados, inclusive aqui, é uma esperança muito grande para a gente que está aí lutando para modernizar e trazer algumas inovações aí para a área. Aproveitando o ensejo da modernização, quero chamar aqui meu amigo Renato Fenili, secretário adjunto de gestão do Ministério da Economia, que é mestre e doutor em administração, vai trazer para a gente aqui explicação do marketplace e das compras públicas como inovação lá no governo federal. Renato, eu sei que você dispensa apresentações, então eu já vou te passar a palavra, meu amigo. Muito boa tarde, fique à vontade. Saudações. Cara, que sufoco. Foi um maior sufoco entrar aqui, né? Primeiro de tudo, desculpa a gafe, Luciano, eu queria ter acompanhado, né? O Luciano já conheço há um bom tempo aí, é um cara top demais. Você tá bem, meu amigo? Faz tempo, né? Porque esse negócio de pandemia a gente não se reúne mais, né? Mas parabéns aí por todo o trabalho aí do Banco Mundial. E assim, para todo mundo que está acompanhando a gente, eu estou há 40 minutos tentando logar aqui no Teams, né? Como apresentador e etc. Então, eu acabei penando um pouco, agoniado, né, no celular aqui, vendo vocês falando. Falei, eu quero estar lá para falar também. E aí deu certo. Bruno, obrigado pela paciência comigo. Gente, eu acho que é uma conversa mais rápida aqui, né? Eu não tenho como deixar de iniciar essa fala agradecendo muito, né, ao CONSAD, em especial a figura do Bruno. Acho que é um cara que está se despontando muito aí e está privilegiando muito o debate entre diversos atores, entre níveis estadual e federal, e eu acho que esse é o futuro mesmo, tá? Se eu pudesse falar um pouquinho, né, não só sobre o marketplace, mas falar sobre inovação em compras públicas nesse novo normal, eu acho que a gente acaba estando numa coisa que a gente acaba chamando também de um sandbox que foi criado esse ano para compras públicas, né? E a ideia, logicamente, é a gente tentar fazer desse direito provisório, aproveitar o que é bom e, dentro dos limites legais, fazer com que esse direito provisório vire permanente. Esse é um desafio que a gente tem, né? Então, se eu pegar um exemplo simples do que eu estou falando, a gente está no meio agora da tramitação do PLV, do Projeto de Lei de Conversão, da medida provisória 961. A 961, ela trouxe 3 inovações em compras públicas no Brasil. Ela ampliou os limites da dispensa de licitação, ela regulamentou em sede legal e não só de jurisprudência o pagamento antecipado e abriu o RDC. E agora no PLV também foi resgatada a medida provisória 951, que trazia pela primeira vez para o Brasil a dispensa para registro de preço. Então ela por si só é uma mini reforma em compras públicas, né? E só que vai ter a vigência atrelada ao término do período de calamidade pública. Então, a ideia é como que a gente continua inovando ou aproveita, né, o que está sendo tocado agora para o ano que vem. Então, acho que esse ímpeto e esse fôlego de inovação próprio de um período de guerra, que é o que a gente vive, ele tem que ser perpetuado e arraigado e a gente transformar a inovação num construto que se chama de inovatividade, né, que é a propensão cultural das organizações em inovar numa matéria tão árida e que, de repente, traz tanta aversão ao risco como é logística pública e compras públicas. Então, a gente teve uma inovação. Se a gente pudesse pegar 2 prismas de inovação em compras públicas desde março, a gente tem um prisma de suprimento e tem um prisma de fomento à economia, tá? O prisma de suprimento, e aí é uma crítica que eu faço clara, né? E aqui eu acho que eu estou no lugar certíssimo, né? Que é o CONSAD, é que compras públicas foi tratado nas últimas décadas, talvez, como uma matéria autocentrada do direito. Não quer dizer que isso seja ruim, não, mas é um direito pouco funcional que foi criado. Então, seja o linguajar, seja toda, né, a expertise, foi de uma coisa do direito. E eu falei isso ontem numa palestra que eu proferi no Ministério da Justiça, que é,
Se nós fôssemos, todos nós aqui, de repente, de uma organização privada, e eu falasse para o meu chefe, eu da área de compra, assim, olha, eu consigo sim comprar os testes do Covid, ou comprar qualquer coisa que seja, né? Mas eu vou demorar 6 meses, depois de um plano de contratações, um ETP, um termo de referência, um edital, o processo passar 3 vezes pelo jurídico, eu fazer 3 mega ultras matrizes de risco, e se não tiver nenhuma impugnação, tudo dá certo em 6 meses, fica tranquilo que vai dar certo. Meu emprego não ia durar 1 semana, tá? E com mérito. Então, ao longo dos anos, a matéria de compras públicas virou uma matéria autocentrada num direito pouco funcional. E o que, obviamente, a gente teve esse ano é um resgate das compras públicas para a gestão. Então, compras públicas volta a ser, ou pelo menos tem que voltar a ser, matéria de logística muito bem esteada, muito bem respaldada por um direito funcional que vai dar toda a fluência para o gestor poder navegar nessas águas mais turbulentas. Então, a gente entra agora numa situação em que o mercado está bem problemático, né? O Brasil está com uma taxa de desemprego altíssima, não preciso ficar anunciando nada, basta todo mundo ligar a televisão hoje à noite que vai ver o quadro econômico, né, do mercado que está aí. Tem talvez aí uma fração não muito exata, mas que 4% das microempresas, pequenas empresas do Brasil sumiram, tá? E talvez seja desatualizado já, talvez seja um número superior a isso. Então, a gente tem também, nessa forma, um resgate das compras públicas como bastião da sustentabilidade nas suas dimensões socioeconômicas, tá? É isso. Então, assim, quem tinha aquela polêmica, não, porque é política pública, sendo desenvolvido por compras públicas, agora também acaba esse mimimi, e acho que todo mundo fica claro assim, que compra pública, 10, 12, 15% do PIB, tem que ser usado sim para minimamente fomentar o mercado e por aí vai, tá? Então, assim, colocado esse pano de fundo, a gente pode ir à frente. E agora as compras públicas, a gente está desde há um tempo, lá no Ministério da Economia, SEGES, tentando criar iniciativas para fomentar o mercado. Uma primeira delas, talvez mais simples, foi uma instrução normativa para gestão de multa. Então, até pouquíssimo tempo atrás, não tinha regulamentação de modos alternativos de uma empresa pagar uma multa em sede de licitação. Era pagar à vista, mas GRU acabou. Ela até poderia parcelar se entrasse em dívida ativa e poderia parcelar melhor ainda, né? Se entrasse no CADIM. É aquele negócio do capeta, né? Quanto mais o capeta vai apertando, mais ferramental tem. E agora não. Mesmo se alguém aqui eventualmente, né, conhece de mercado, sabe que uma empresa em dívida ativa, inscrita em dívida ativa, nem licitação ela consegue participar. E agora foi dado o subterfúgio da empresa poder parcelar a sua multa, poder compensar a multa. Ela recebeu uma multa num contrato com o órgão, mas tem outro contrato que ela vai receber. Ela pode compensar, tá? Poder fazer, eventualmente, também, aí pedir uma suspensão da cobrança da multa. Então, essa é uma coisa para tirar e dar um fôlego mais para as empresas. Outra medida, e aí a terceira medida já vai entrar no marketplace, tá? Outra medida que eu acho que é muito disruptiva é a injeção de crédito no mercado mediante contratos administrativos. Então, a partir do dia 1º de outubro, na verdade é um pouquinho mais, porque tem que fazer um credenciamento de fintechs e bancos e etc. Mas uma empresa que, por exemplo, ela tem 5 milhões em contrato, 1 milhão em contrato com a administração pública, 200 mil, 300 mil, ela vai poder chegar num banco, ela vai ter um portal de governo, tá? Que ela vai poder chegar e falar assim, olha, eu quero antecipar, que nem imposto de renda, né? 70% do valor a receber desse contrato. Aí o portal de governo vai dar um monte de informações, a administração valida e vai jogar esse pedido da empresa para um monte de banco, fintechs, né, credenciadas, aí centenas de instituições financeiras, poder competir por esse crédito. E de repente vai dizer, olha, melhor taxa de juros, melhor condição é desse cara aqui, que vai ser, por exemplo, lá do banco X, cadastrado na plataforma Y. E aí você vai poder, tudo online, fazer essa antecipação de recebíveis, né? Ou, no nome mais técnico, uma cessão fiduciária de direitos de contrato. E aí, se a gente está falando minimamente em sede federal de 48 bilhões ano, que são as licitações no Brasil, é uma injeção de crédito na ponta. Acho que mais disruptivo em termos econômicos que isso é quase que impossível. E
obviamente, a gente tem a situação do comércio eletrônico, né? Então, muitas empresas hoje, né, que sofreram um impacto maciço se bem que agora está voltando um pouco, mas ainda engatinhando, né, mas pela fragilidade do paradigma do comércio presencial. Então, o comércio online é uma coisa que já tinha vindo para ficar, mas agora toma um vulto maior. E a ideia, na verdade, é um projeto em curso, é que se faça aí um marketplace de governo. E aí eu posso já até assim, antecipar um pouco mais que a ideia do governo não é reinventar a roda ou construir aí uma pirâmide do nada. É basicamente a gente conseguir credenciar marketplaces que existam no mercado. E não só marketplace, qualquer plataforma de e-commerce que exista no mercado. Então, se você tem, por exemplo, a papelaria do seu bairro, o cara tem um sitezinho lá que ele vende. A gente conseguir puxar esse sitezinho, né, para uma plataforma de governo, e aí quando a gente quiser, né, eu estou precisando comprar xícara, estou precisando comprar papel, estou precisando comprar alguma coisa assim, a gente conseguir fazer rapidamente por essas plataformas. Se a gente pega os marketplaces grandes de mercado, eles fazem isso, né, e tem competição entre eles. Você vai entrar americanas.com, a Amazon, se você vai, na verdade, o modelo é um pouco mais complexo, porque, por exemplo, só um exemplo aqui, né? Não é nada de merchandising, assim, mas se você vai comprar um cosmético, você entra na Americanas e fala assim, quero um perfume X, você vai ter mais de uma empresa vendendo o mesmo perfume pela Americanas, tá? E você pode, inclusive, ter um outro marketplace, por exemplo, assim, o tal do Beleza na Web, é um marketplace de cosmético, que ele está credenciado na Americanas e tem uma série de lojas aí, né, que estão nesse Beleza na Web. Então, é esse o modelo, não faz sentido aí o governo criar, estruturar um marketplace. Não, a gente quer um portal para recepcionar o que está pronto no mercado. Qual que é o calcanhar de Aquiles? Primeiro, catálogo. O catálogo hoje do governo federal não é bom. Então, a gente tem que criar e tá pensando aí coisas para... Não tem como eu transportar um vício de hoje para o marketplace. Eu vou só propagar, e eu estou tendo a chance agora de limar e dar um cobre à linha e, às vezes, ter que fazer uma reengenharia completa no catmate. Esse é um calcanhar de Aquiles. O outro calcanhar de Aquiles é serviço, né? Porque, em geral, você não compra serviços em marketplace. Então, né, você até tem uns outros, tem tal de Get Ninja, etc., mas não é, você vai querer um serviço de manutenção num tomógrafo. É muito difícil você conseguir entrar no marketplace e fechar tudo isso aí. Então, você vai ter situações, o MVP, né, do marketplace, vamos dizer, o piloto dele, nasce para fins da dispensa de licitação por valor. É assim que vai nascer. Tá? E aí você tem algumas situações. Então, você, órgão, empresa, você, órgão, entidade, você vai entrar no marketplace e fala assim, cara, eu estou precisando comprar... Meus exemplos essa semana, um paralelo, tão péssimos. Minha criatividade já nunca foi boa, né? E sempre do meu lado tem uma xícara que eu fico tomando um cafezinho às vezes. Então, todos os meus exemplos são de xícara. É uma porcaria isso, né? Mas vamos lá. Imagine que você vai comprar, então, uma xícara. Desculpe a minha falta. Próxima vez eu deixo meu celular do lado e a gente vai comprar um celular. Mas vai de xícara mesmo hoje, num marketplace de governo, tá? Você vai entrar lá e aí você tem 3 situações. Primeiro, você não acha a xícara lá. Não tem, tá? Aí você vai ter que abrir uma dispensa eletrônica. E aí você vai dar 48 horas, a gente vai regulamentar isso, 24 horas, que seja, para propostas para as empresas competirem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, segunda hipótese, já está no marketplace e está num preço bacana, porque a competição no marketplace, no fundo, é 24/7. Eu tenho várias empresas que estão lá competindo entre si. Achei a xícara e o preço está bacana. Ok, compra. A terceira hipótese é, eu achei a xícara, mas o preço não está legal, eu não achei o preço bom. Né? Eu não achei esse preço bacana, e aí eu vou ter que pegar... E eu tenho a prerrogativa de, qualquer momento, abrir esse processinho paralelo competitivo. Ao final desse processinho, se o preço final de competição ele for maior do que aquele preço que já estava no site, obviamente você vai ter que voltar e comprar o que está na prateleira desse marketplace. Então, basicamente, é isso, né, que a gente está aí no governo federal,
talvez a gente consiga ter esse marketplace bem estruturado aí no primeiro trimestre do ano que vem. O que a gente quer entregar antes mesmo é essa esteira competitiva da dispensa eletrônica, porque é um resquício que ficou como dívida do decreto do pregão. O decreto do pregão 10.024, ele regulamenta a dispensa eletrônica, mas a gente está se valendo da cotação eletrônica. Cabe. Qual que é a minha inquietação? Vou abrir o coração para vocês. Que a cotação eletrônica não se aplica para serviço. Ela tem uma limitação de estrutura dela, tudo que só pega para material. Então, você pega algumas coisas, por exemplo, da lei do Covid, agora, que foram contratadas por dispensa de licitação, hospital de campanha, montagem, etc., não foram feitas via processo eletrônico e seleção eletrônica. E aí a gente está vendo no Brasil que teve muito probleminha aí de desvio de dinheiro e etc. Não estou falando que se tivesse tudo online, a gente não ia ter corrupção, não é isso. Mas a gente teria a chance de um controle social e um controle, né, pelos órgãos, talvez muito mais sólido. E é isso, cara, é isso que eu tenho para falar nesse momento aí, tá? Não sei, Bruno, se eu corri, porque acho que era 15 minutos, e eu entrei tão agoniado que eu achei que o Luciano ia acabar mais cedo de falar, e aí eu entrei e acabei desabafando tudo. Foi muito rápido, me dá um feedback aí. Mas é isso, né? É isso. Para respirar. Pode respirar um pouco aí, Renato. Acho que é isso sim. Eventualmente, a gente pode passar para as perguntas e o pessoal trazer algum questionamento. Eu vou trazer uma primeira pergunta aqui, Renato, até resgatando a sua fala, que é o seguinte: você trouxe aí bem essa questão de uma evolução, desse processo que vai e volta do jurídico 3 vezes, 4 vezes, e só basta olhar para a cara do André para saber como é a nossa realidade aqui, de vai e volta, de pareceres, aquelas boas e velhas regras e excesso de controles e checklists, etc. E aí eu te pergunto, como é que a AGU, como é que os procuradores estão entendendo essa evolução, como é que eles estão recebendo isso, como é que tem sido o tratamento e as tratativas de vocês com eles para propiciar esse tipo de evolução que gera eficiência na gestão, resultados macroeconômicos, mas obviamente sem descuidar de legalidade. Olha só, assim, a minha visão, vou aqui, você sabe que você me conhece, mas eu sou muito claro, né? Nós não temos, na minha visão, uma homogeneidade de jurídicos, de modo geral, né? Eu estou tendo muito felizado, muito mesmo, de estar, nesse momento, né, assim, tá trabalhando de uma maneira muito próxima com uma equipe da PGFN especializada em licitações que é muito madura, muito, tá? São, assim, uns 5 caras, os caras são bons, tá? Entre eles está o Hugo Montezuma, que inclusive é o presidente da Câmara lá de modelos de editais e etc. E esses caras são, cara, desapegados, assim, né, como era, de status quo, não. Os caras realmente querem mudar e querem melhorar. Então tá tendo uma conjunção de astros, entendeu? E, cara, assim, graças a Deus, tomara que continue com essa equipe. Posso falar aqui, ó, é Marcelo, é o Vitor que agora tá tocando, moleque novo. Os caras são muito bons. E aí eles têm essa visão, eles têm realmente essa visão. Então, um outro exemplo para você tocou até num ponto, você nem sabe, Bruno. Uma ideia nossa, a gente pegou o ETP e jogou para dentro do Comprasnet. O próximo passo é pegar o termo de referência, projeto básico, e jogar para dentro do Comprasnet. Só que a gente vai enxugar esse termo de referência absurdamente. A competência de regulamentar o termo de referência em nível federal não é da AGU, é da SEGES. Só que é óbvio, cara, quem mantém os modelos, quem atualiza os modelos e tudo. Só que eles não têm essa, não, cara, não vou alterar nada, estão junto com a gente. E aí, estando junto com a gente, cara, é muito mais fácil. Então, eu diria que é uma realidade de um jurídico inovador. Amém. Excelente, amigo, amém. Eu acho que um próximo passo depois disso daí eventualmente buscar aí até os fóruns aí de procuradores de nível nacional, que envolvem inclusive os procuradores aqui de estados, para que a gente tente disseminar essa cultura, né? Ainda há uma imensa dificuldade de avançar na gestão por uma legalidade estrita,
um pouco avessa a esses outros princípios da gestão pública que não a pura legalidade, né? Então, isso sim... Ô, Bruno, deixa eu falar só uma coisinha nisso, cara. Desculpa te interromper, pelo amor de Deus. Mas, cara, você tocou numa coisa agora que também eu fui confrontado ontem, né? Porque ontem eu fiz uma palestra no Ministério da Justiça para um ciclo de capacitação em licitações. 3.000 inscritos nesse negócio aí. E aí começaram a bater, inclusive alguns, né, da organização lá, que o TCU sancionava, que o TCU não sei o quê. E eu falei assim, tá, me aponta alguém que vocês conhecem que o TCU sancionou em licitações. Pô, se conhece, cara, é aquele cara que passa no Globo Repórter, porque ninguém conhece, né? Mas todo mundo aponta. E a equipe do TCU, da CELOG lá, cara, os caras são bons, tem a cabeça aberta, madura, a Tânia, o Santos, os caras são bons. Agora, quando chega, às vezes, num TCM, aí a gente vê, né? Eu tenho, por exemplo, colegas, amigos do TCM lá de cidades da Bahia. Cara, é muito, muito, muito aquele controle por controlar, né? É uma coisa. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é cultura, mas a gente, o teu papel, né? Pô, muita gente, a gente está empreendendo. Agora, uma cultura tem que acompanhar. Não é pôr a culpa, não, é o TCU, não é às vezes não, tem que estar mais antenado, é isso. Perfeito, concordo plenamente. É uma questão cultural, um pouco do trabalho que a gente busca fazer aqui no CONSAD é induzir a formação cultural, é induzir um pensamento mais moderno, é induzir inovação. Não dá para a gente estar vivendo um momento de disrupção tecnológica, de gestão, os modelos de negócio são diferentes. Vocês trouxeram até duas questões aqui, ambos, o Marketplace e o Sol, são modelos modernos de tecnologia. O Sol aqui trabalha com automação de altíssimo nível. A gente percebe, e aí eu vejo muito, Renato, na sua fala, na fala de todo o governo federal, que a iniciativa pública não pode se distanciar tanto assim da iniciativa privada, seja do ponto de vista de pensar sobre as relações e os impactos que gera na iniciativa privada, mas também das suas próprias práticas, né? Particularmente a gente vê que Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, então, na verdade, os grandes varejistas hoje passaram por um processo de disrupção e a verdade é que o setor público ainda não. Então, se a gente continuar fazendo aquela distância que já existia entre as práticas do setor privado e as práticas do setor público, vai só se acentuar, vai só aumentar. Então, trazer um marketplace, trazer uma solução online de licitação que simplifica, que automatiza, que traz tecnologias aí aplicadas no mercado, em blockchain e etc. Tudo isso é um caminho, do meu ponto de vista, inexorável para a gente poder avançar. Acho até que, na verdade, o governo federal, e aí, na verdade, eu faço esse pedido, mais do que qualquer outra coisa, que o governo federal e o Banco Mundial, com a capilaridade e a capacidade que tem de influenciar, possam nos ajudar a trazer isso para a discussão, para a mesa dos órgãos de controle, dos órgãos de regulação, do poder legislativo nacional e subnacionais também, porque a gente só vai conseguir avançar de fato, sair desse modelo antigo, quando mudarmos a cultura. Então, o Banco Mundial, por exemplo, é vetor dessa mudança. A gente busca esse trabalho junto com vocês sempre. Eu acho que é muito importante que a gente possa estar apresentando para os nossos governadores, para os deputados, por isso que tomam a decisão, para conselheiros, promotores que fazem o controle externo, esse tipo de modernidade que vai destravar valor. Destravar valor não é só do meu ponto de vista, fazendo um comentário, não é só gastar menos também não, é gastar na hora que precisa, com a tempestividade necessária e comprar, inclusive, melhor, comprar de forma que o efeito do setor público na economia, como incentivo à atividade econômica, seja o maior possível. A gente está vindo de uma recessão, o Brasil, ao que consta, vai até responder de forma relativamente célere a essa recessão. Especificamente, eu falo aqui para o Goiás, a gente já foi apontado por vários estudos como um dos estados mais dinâmicos nessa recuperação, mas a verdade
é que o setor público não pode negligenciar sua participação no PIB como puxador dessa demanda, e entender esse processo é crucial para a gente fazer das compras não só mais eficientes do ponto do quanto se gasta, mas do como se gasta e em que tempo se gasta, né? Eu acho que isso fica aqui como mensagem para mim do que a gente viu hoje, a modernização que a gente teve aqui no próprio estado, trazendo essa possibilidade de uma audiência pública online, pelo YouTube, ferramentas gratuitas, dinâmicas e rápidas para fazer licitações de monta imensa, mostra para a gente como a gente foi puxado pela necessidade. De fato, a pandemia trouxe a necessidade da modernização e, como o André bem colocou, a modernização ficou. E aí a gente precisa, mais do que ser puxado, como a gente foi agora, pegar esses exemplos que vocês dois, Luciano e Renato, trouxeram para a gente e empurrar essa modernização, empurrar essa disrupção nas compras do setor público. Como o Renato mencionou aqui, acho que é muito claro. Acho que não, as compras são só um braço de uma coisa maior, que é a logística. Então, a gente precisa entender o processo todo da logística, né? Eu quero, como a gente está aqui também já... Bom, o Vonir trouxe um comentário bastante pertinente aqui para a gente, grande Vonir, que as pessoas querem mudanças, mas mudar que é bom também ninguém quer, né? Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha, diz o pessoal por aí. Então... Tem um negócio que uma amiga minha fala, Bruno, que é o seguinte, né? Todo mundo quer pensar fora da caixa, mas ninguém quer sair da caixa e fazer o que pensou, né? Então, assim, também tem esse trem aí, né? É bem por aí, gostei do comentário dele, viu? Exatamente, é bem por aí que as coisas... É por isso que a gente... Tudo isso aqui passa por uma mudança cultural, é até um dos motivos que o presidente Fabrício insiste nesse grupo, por meio desse subgrupo de capacitação, ajudar de todas as formas possíveis a mudar essa herança cultural que a gente trouxe aí, que é bastante complicada, né? Pessoal, e não havendo mais perguntas aqui na nossa lista de perguntas, considerando o prazo também que a gente tinha previsto inicialmente, eu quero agradecer mais uma vez a participação do Luciano, do Renato e do André. A disponibilidade de vocês hoje para a gente é muito importante. Obrigado a todos pela parceria do Banco Mundial, do Ministério da Economia. Obrigado, André, Lara, João Quirino, Andressa, toda a equipe aí do CONSAD, que ajudou a viabilizar mais esse GT. A gente segue avançando, devagarzinho e sempre mudando um pouquinho dessa cultura a cada dia. Fico muito feliz de poder contar aqui na minha secretaria com um corpo técnico de servidores efetivos, motivados, imbuídos do propósito de fazer essa alteração. Um dia a gente passa, mas essa cultura, esses servidores vão ficar por aqui, e a ideia é deixar um legado de transformação nessa área aí de compras e logística, e acho que também é a mesma intenção do presidente Fabrício do CONSAD e de todo mundo que compõe esses grupos de trabalho aqui e que querem deixar essa marca registrada nos seus estados. Agradeço a todos pela participação, todos que nos acompanharam. Provavelmente, muito em breve, mês que vem, e na sequência, anunciaremos mais webinários, mais eventos desse subgrupo de capacitação. Deixaremos todos vocês saber. Muito obrigado, boa tarde a todos. Grande abraço. Até mais.